abençoe e cubra todos de graça. Glória a Deus. Eu orei uns 3 dias pedindo para o Senhor me dar uma direção para a palavra desta manhã, e Ele me trouxe apenas um versículo que faz parte de uma história tão linda, tão extraordinária, uma história de milagres, uma história bastante conhecida, mas eu quero hoje falar especificamente sobre uma situação, de um sentimento, de uma fala. E isso está revelado em apenas um versículo do Evangelho de João, capítulo 11, abra a sua Bíblia, no verso 21, louvado seja Deus. João 11, 21, todos sabem sobre a história essa história de todos sabem é um negócio para pastor, né? Todos sabem, nem todos sabem. Um dia um pastor falou assim: gente, quando você for pregar, esse negócio aqui, vocês conhecem a história? Tem gente que fala: eu não conheço, nunca ouvi falar. Sobre Davi, todo mundo conhece. Não, tem gente que sabe que Davi é o filho dele, o filho do amigo, só o Davi da Bíblia. Então nem todos sabem tudo aquilo que a gente pensa que sabe. Pode ter alguém aqui, tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui na IBN Família? Levante sua mão, deixa eu ver. Alguém nos visitando aqui, querida, seja bem-vinda. Ali atrás também, ali, sejam muito bem-vindos. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. 11, 21 do Evangelho de João diz assim, a palavra de Deus: disse, pois, Marta a Jesus. Disse, pois, Marta a quem? Disse, pois, Marta a quem? Disse para quem? Então Marta está confrontando Deus. Marta está falando com Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Amém? Somente até aqui, feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado por esse tempo tão precioso, pela noite que tivemos de repouso e descanso. Obrigado, mas o verdadeiro descanso está em ti, pois só o Senhor tem o refrigério que a nossa alma precisa. Então, traz um bálsamo sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. Traga a cura, Senhor, que este homem, que esta mulher, que esta família precisa. Traz refrigério. Tira as escamas dos olhos, abre o nosso entendimento, eleva, Senhor, os nossos pensamentos a Ti, sejam cativos à Tua palavra, anula sofismas, os pensamentos, anula tudo aquilo que tenta roubar de nós a boa semente, que será lançada agora em um terreno, em um solo fértil, em boa terra. Faz frutificar esta semente pelo poder do Teu nome, Jesus, assim eu oro, amém, louvado seja Deus. Amém, queridos. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. É sobre esse tema que está na tela. Vamos repetir todos juntos no 3, bem forte, vamos lá, 1, 2, 3. Ficou quase bom. Quase, mas quase não é bom, dá para melhorar. Vamos lá de novo, 1, 2, 3. Você é desses? Você é um desses que às vezes vive transferindo culpas? Junto com a culpa vai toda a responsabilidade. Todo ser humano tem muita dificuldade, isso está já no DNA da natureza caída do ser humano. Então eu vou dizer todos nós, porque não era assim antes da queda. Depois da queda é com todos. Todos nós, inclusive eu, inclusive você, todos nós temos muita dificuldade de sermos confrontados com os nossos erros. A gente tem uma dificuldade. Quando somos confrontados, geralmente nasce em nós uma disposição muito grande de o quê?
Não é assim no futebol, né, Oséias? Bom que fosse, tipo assim, vem em mim, solta a bola. Solta a bola. Porque tem uns fominha que vai embolando e vai, cai e perde. Você não foi mais, né, Marcelo? Você está sumido, aí. Cadê você? Então, tem gente que quer passar para o outro, sempre transferindo uma culpa. Isso está no DNA do ser humano. Nós carregamos isso. Basta uma coisinha dar errado que a gente já começa a procurar. Como que eu vou encontrar um gatilho, um meio de dizer que não fui eu? Que tem alguém culpado. Basta alguma coisa acontecer de errado e nós já imediatamente, lá no subconsciente, procuramos alguém para culpar. Lembra de você quando criança e sua mãe aos berros gritava o teu nome dizendo, vem aqui, e você logo respondia o quê? Não fui? Dessa vez não, e nem da outra, e nem da outra, e nem da outra, não fui eu. Você sabia que a taca ia comer o cabo de vassoura, o rabo de tatu, a cinta de papai. Então, melhor do que receber a disciplina na consciência dessa criança, era o quê? Vou falar que não fui eu. Então, a culpa é transferida para alguém. Isso não é novo, é uma síndrome que nos acompanha desde o Éden. Desde a queda do homem, essa síndrome de transferir culpas para os outros. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. E na culpa de Adão, quando Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu, automaticamente, de uma forma subliminar no seu discurso, ele está dizendo o quê? Foi quem? Foi Deus. A culpa é tua. Não tem culpa. E com essa história a gente vai transferindo culpas, transferindo responsabilidades, na maioria das vezes para as pessoas. Mas em algumas vezes chegamos ao ponto de transferir a culpa para Deus, responsabilizando Deus dos nossos erros, das nossas falhas. Por quê? Porque é bem mais fácil transferir a culpa. É bem mais fácil culpar o outro, porque quando eu culpo o outro, eu deixo de me responsabilizar para que haja uma transformação em mim. Se eu não sou culpado, por que uma necessidade de mudança em mim? Se a culpa não está em mim, está em você. Então eu estou isento de qualquer mudança. Isso é um perigo. E a gente vai transferindo culpa para as pessoas, vai transferindo culpa para o passado. O culpado foi o passado que eu tive. Ei, esquece o seu passado, amado. Você já está em 2026, caminhando para 2027, e ainda está culpando o passado. Mas é uma síndrome, culpamos. Às vezes culpamos a família. Se você soubesse a família em que eu nasci, você nasceu na família em que Deus escolheu que você nascesse. Sim ou não? Vou repetir, você nasceu na família em que Deus escolheu que você nascesse. Se você acha que foi um erro nascer nessa família, então você está dizendo que a culpa é de Deus. É sério isso? E a gente vai culpando. Culpa a igreja, vai culpando as pessoas da igreja. É a igreja, são os líderes. Poucas vezes, raras, mas muito rara, culpa a gente, nós os pastores. Bem raro. Isso quase não acontece, mas de vez em quando você acha um que vai dizer, a culpa foi do pastor Deva, que não levou mamá para mim no dia em que eu estava sofrendo, que não me deu leitinho. A culpa é dele. Por
por isso que eu estou nessa situação crítica. Eu te compreendo. Vamos caminhando junto e as coisas vão acontecendo e você vai amadurecendo. Culpamos os nossos traumas que vivemos no passado, nossas feridas, culpamos. Queridos, disse, pois, Marta a Jesus: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? A culpa da morte do meu irmão foi o Senhor não ter chego. E se o Senhor não chegou e ele morreu, quem é culpado? O Senhor. Em uma fala, em uma conversa, existem umas centenas de intenções por detrás dessa fala e dessa conversa. E nessa aqui, e na maioria das vezes isso acontece conosco também, é de transferir culpas. Marta chega diante de Jesus carregada de frustração. Por quê? Porque Jesus, sendo um amigo da família, não veio. Não chegou na hora certa que eles pensavam. Marta chega diante de Jesus com o coração contaminado por uma decepção. Você já percebeu que em momentos de decepção, quando as expectativas não são correspondidas, geralmente o nosso coração é tomado por algum tipo de fala que a gente vai transferir uma culpa dessa situação para alguém? Geralmente é assim que acontece. Por quê? Somos peritos em fazer o mesmo. Está em nós. Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para falar com você que me ouve aqui. Cadê você? Dá um glória a Deus aí, se manifesta. Pastor, eu não sou um desses. Muitas vezes não é declaradamente, mas é de uma forma sutil, sorteiramente, de uma forma muito subliminar. Você é. Somos peritos em fazer o mesmo. Se Deus tivesse me respondido na hora que eu pedi, eu não estaria vivendo a situação que estou vivendo. Eu não teria feito as coisas que fiz. Eu não teria tomado a decisão que tomei. Não teria feito a escolha que fiz. Porque Deus não impediu que isso acontecesse. Quem já fez essa pergunta ou já declarou essa palavra? Porque Deus não impediu que isso acontecesse. Quando você diz porque Deus não impediu com que isso acontecesse, você está dizendo o quê? A culpa é de Deus. Ele poderia impedir, tinha poder para impedir, sabia o que estava acontecendo, sabia que estava doendo, mas não impediu. E nós nos tornamos como o grande filósofo que diz: Deus não pode ser grande, Deus não pode ser todo-poderoso ao mesmo tempo. Deus não pode ser bom, e Deus não pode ser amor, e Deus não pode ser poderoso ao mesmo tempo. Porque se Deus é bom, por que tantas pessoas sofrem? E se Deus é todo-poderoso, por que Ele não acaba de uma vez com o sofrimento dessas pessoas que estão sofrendo? Então Ele não pode ser bom e ser poderoso ao mesmo tempo. Olha que pensamento. Às vezes nós agimos assim, quando dizemos: se Deus tivesse intervindo, isso não teria acontecido. Se meu pai não tivesse me abandonado, eu não teria me tornado quem me tornei. Se alguém tivesse me dado uma oportunidade. Quantas oportunidades você perdeu que lhe foram dadas, você não conta, né? Mas se alguém tivesse me dado. O segredo do sucesso é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Todas as vezes que você se preparar, Deus há de
preparar uma situação para que você venha suprir esta necessidade em nome de Jesus. E o dia que você estiver pronto o suficiente, Deus vai criar uma situação em determinado ambiente, onde você será honrado, você será exaltado, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida. A gente tem pessoas que vivem transferindo responsabilidade e culpas. Por que eu vou me preparar se ninguém me dá oportunidade? Nos esquecemos que a maioria das nossas dores, na maioria das vezes, é resultado das nossas próprias escolhas, amados. Nos esquecemos que a maioria das nossas dores são resultados do nosso próprio orgulho, das nossas decisões, muitas vezes resultado da nossa negligência espiritual. Não oramos, não consultamos a Deus, demos passos errados e agora a culpa é de Deus que não vem intervir no seu erro. Uma negligência espiritual aconteceu. Muitas vezes, o resultado dessas dores são consequências das nossas emoções fragilizadas que não foram tratadas, porque todas as vezes que te apertam para tratar as suas emoções, você foge. Por quê? Porque a culpa sempre é de alguém. Por que eu vou me submeter a um processo de tratamento se eu não tenho culpa? Muitas vezes o resultado dessas dores são consequências de pecados escondidos por muito tempo. Omissão pela falta da prática da palavra. A pessoa vive uma vida inteira plantando coisas erradas, aí ela se converte num dia e ela quer colher fruto da bênção de Deus no outro dia. Ei, peraí, é lei de semeadura, o que você plantou você vai colher. Quando acabar aquela colheita, aí você vai começar a colher da nova semente que você começou a plantar agora em nome de Jesus. É simples o processo. A gente é que complica. Muitas vezes são resultados das nossas escolhas, emoções não tratadas, pecados escondidos, ou simplesmente resultado de uma realidade de um mundo caído, amados. Nós estamos nesse mundo, esse mundo está caído. E no mundo teremos aflições. Mas Jesus disse e está dizendo para você hoje: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também venceremos. Há uma palavra de esperança para mim e para você. Então, o que fazer quando algo der errado? Para não cometer esse erro de jogar a culpa para Deus, jogar a culpa para as pessoas e transferindo culpas. O que fazer para não cometer esse erro? O que fazer para não cometer o erro quando você ora e pede a Deus e Deus não responde? No momento em que você mais precisa, quando as minhas expectativas não são correspondidas, o que fazer? Baseado no versículo que lemos: não deixe a sua dor falar mais alto do que a sua fé. Vou repetir: não deixe a sua dor gritar mais alto do que a sua fé. Porque talvez você está falando assim como Marta, está com o coração ressentido por causa de uma dor, então ela solta palavras, de qualquer jeito. Marta, sem pensar, está falando com Jesus. Se ela está falando com Jesus, e ela reconhecia Jesus já como o Senhor, ela está falando com o próprio Deus, mas falando sem saber o que está dizendo, tampouco com quem está falando. Sabe aquela hora que você fala sem pensar, e quando você vê, já soltou? Mas na verdade era um desabafo da sua alma, porque você estava ressentido com alguma situação, e você lutou para segurar. Porque tem gente que nem tenta segurar. Eu falo mesmo, o que me vier na boca eu falo mesmo. Isso é um perigo, tá? Isso é um perigo. Sempre é bom. Mamãe, papai ensinou o quê? Conte até 10 primeiro, antes de você expor.
tudo que está no teu coração. Então, nos momentos de dor, nós falamos. Nos momentos de dor, nós transferimos responsabilidade. Marta está ressentida e está transferindo a culpa e a responsabilidade para Jesus, dizendo: o Senhor é culpado dele ter morrido. Não é o sistema do mundo caído, que qualquer um pode se submeter a uma enfermidade, qualquer um pode passar um dia de dor. Essa noite mesmo, de ontem para cá, o Reuel foi para o hospital com 40 graus de febre. Filho de pastor, eu oro todos os dias pelos meus filhos, não como Jó, assim, fazendo sacrifício na madrugada por eles, mas eu oro para que Deus guarde e livre. Mas acontece. Teve que ir para o hospital, tarde da noite, foi, voltou, toma remédio. Nós estamos em um mundo em que isso pode acontecer. Agora eu vou entrar em desespero dizendo: Deus, eis aqui um homem de oração. Eu oro, e o Senhor diz que a tua palavra, a minha casa será guardada, que seta nenhuma chegará na minha tenda. Está escrito. Mas a seta chegou, o problema veio, o menino está doente. Deus, onde o Senhor está? E Deus, comeu cocô, foi? Estou aqui no mesmo lugar de sempre, sentado no meu trono, olhando tudo que está acontecendo. Sabe, queridos, algumas coisas acontecem, não é para que Deus mude de forma nenhuma. Deus não muda, mas algumas coisas Deus permite acontecer para mudar a mim, para mudar você. Vocês pensam que Jesus atrasou porque ele se esqueceu do amigo? Vocês pensam que Jesus atrasou porque ele se perdeu no horário, na distância? Não, porque o texto vai dizer que o lugar era perto, não era distante. Mas Jesus chega, Lázaro já está sepultado 4 dias. Todo atraso de Deus tem um propósito a se cumprir por detrás dele, amado, aprenda isso. Porque Deus não atrasa, mas no processo Ele está trabalhando na sua paciência, seu impaciente. Você não pediu paciência? Senhor, me dá paciência, eu sou muito estourado. Deus falou: então tá bom, amado. Então agora, quando acontecer alguma coisa, eu vou demorar 4 dias, 30 dias. E o interessante é que às vezes Deus usa alguém para tratar você, e você fica com raiva da pessoa. Não é assim? Deus, me dá paciência. Aí você combinou de buscar a pessoa, chega lá, a pessoa: esqueci, nem tomei banho ainda, vou tomar um banho rapidinho, já vem. E você está lá no carro, e Deus está falando: o que você me pediu mesmo? Você lembra, hein? Mas às vezes explodimos no nosso discurso, transferindo culpa. Marta fala sem pensar, sem saber o que está dizendo, sem raciocinar, sem refletir o que está dizendo para Jesus. Por quê, queridos? Quando a dor fala mais alto que a fé, preste atenção nisso aqui, quando a dor fala mais alto que a fé, é natural você ver a pessoa pela ótica daquilo que ela não fez, ao invés de olhar tudo o que ela já te fez. Eu vou repetir: quando a dor fala mais alto que a fé, fica natural você olhar a pessoa e culpá-la e julgá-la, transferir culpa para ela por aquilo que ela não fez, do que você olhar para ela e analisar tudo que ela já te fez. A gente se perde aí. Uma vez que ele atrasou, quantas vezes esteve lá comendo com eles? Quantas vezes ele esteve lá orando com eles? Uma vez foi o suficiente. A culpa é tua. Quem deixa a dor falar mais alto acaba transferindo culpa, e quem transfere culpa revela a sua imaturidade,
Somente pessoas imaturas transferem culpa para os outros. Existe uma ideia, uma filosofia, um campo de crescimento, de treinamento, conhecido como o poder da autorresponsabilidade. É você chamar a responsabilidade para você, não transferir culpa para ninguém e dizer o negócio é comigo. Mas pastor, está dizendo que Marta então deveria ir lá e ressuscitar Lázaro? Não, mas ela deveria entender que se Jesus está atrasado, está tudo certo. Quando ele chegar, o milagre chega junto, louvado seja Deus. Porque Deus não se atrasa, Jesus nunca se atrasa. Quem vive culpando os outros está demonstrando que não cresceu espiritualmente. Quem vive culpando os outros e quem vive jogando culpas para Deus, está demonstrando para Deus e para os irmãos, para a igreja, que você ainda é muito imaturo na fé. Enquanto você achar que suas dores é culpa dos outros, não verás a glória de Deus, não verás milagre da parte de Deus. Então, queridos, não deixe a sua dor ofuscar a sua visão daquilo que Jesus pode fazer. Às vezes, nos momentos de dor, a gente não enxerga o que Ele pode fazer. Jesus diz, cheguei. Quer dizer, Senhor, o Senhor está atrasado. Não, Marta, eu cheguei, o Senhor está atrasado. Marta, eu cheguei, o Senhor está atrasado. Marta, você não está entendendo, eu já cheguei. Senhor, o Senhor que não está me entendendo, o Senhor chegou 4 dias depois. Marta, por favor, olha direitinho, Marta, eu estou aqui, eu cheguei. É por isso que Ele vai dizer assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que vive e crê em mim, não morrerás eternamente. Marta, eu cheguei. Tem mais algum argumento? Para de ficar dando desculpas, para de ficar dizendo que eu estou atrasado. Tira a sua visão do passado e olha para mim, Marta, eu cheguei. Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje, nesta manhã. Eu já cheguei na sua vida e você ainda não me viu. Está culpando o parente, está culpando o sócio, está culpando o filho culpando o pai, transferindo culpas para Deus, e Jesus está dizendo, ei, sua visão está ofuscada. Não deixe a sua dor ofuscar a sua visão sobre aquilo, ou sobre tudo aquilo que Ele pode fazer hoje aqui, nesta manhã. O mesmo que disse, Lázaro, vem para fora, é o mesmo que está aqui nesta manhã, dizendo para você, tão somente creia, eu cheguei. Mas muitos estão com a visão ofuscada, igual Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Enquanto Marta está focada no atraso, Jesus está focado na ressurreição. Onde está o corpo? Enquanto Marta está focada, o Senhor está atrasado, Jesus está dizendo, onde vocês sepultaram? Ei, escute, enquanto você está focado nesse problema, Jesus está dizendo assim, onde você colocou o problema? Mostra para mim. Que eu vou ressuscitar problemas aqui, eu vou ressuscitar, eu vou resolver problemas, eu vou trazer vida onde havia morte. A gente fica focado nas coisas, nos problemas. Jesus, vocês perceberam, pastor Orlando Neri, naquela palavra dele sobre isso aqui, que me inspirou a olhar para esse versículo, e de lá nasce essa palavra de uma outra palavra que ouvimos aqui aquele dia do pastor Orlando, que ele discorreu sobre esse texto. Aí vocês perceberam que Marta está focada em um problema, e Jesus está focado na solução. Que lição você pode levar para casa hoje? Tire os seus olhos do problema e foca na solução. Foca na solução.
Comece a olhar para aquilo que Jesus pode fazer a partir daqui. Marta não estava vendo o que Jesus estava prestes a fazer. Marta não estava percebendo o que Jesus foi lá fazer. Jesus não foi lá tão somente para participar do luto, não. Ele foi lá trazer vida, porque Ele é o autor da vida. Ele chegou para trazer ressurreição para aquele lugar. E quando Ele chega, a ressurreição acontece, o milagre acontece, a vida acontece. O que era deserto vai florescer, o poço que estava seco volta a brotar águas. Quem está recebendo esta palavra em nome de Jesus, a frieza espiritual vai embora, porque o fogo dele te aquece. A enfermidade tem que sair, porque Ele é o Jeová Rafá que cura. Quando Ele chega, mas às vezes nossa visão está ofuscada, a gente não está vendo naquilo, enxergando aquilo que Ele pode fazer. E estamos mais focados naquilo que Ele não fez, no tempo que nós queríamos. Gente, você não vai controlar Deus no seu tempo, esquece isso. Aprenda a entender o tempo de Deus. Ei, você não vai conseguir controlar Deus dentro da sua caixinha, do seu entendimento, do seu pensamento, do seu tempo. Aprenda a entender o tempo de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Há pessoas aqui hoje, falo sem medo de errar, que estão zangadas com Deus, porque não tiveram suas orações respondidas, quando mais precisavam. E você, de uma forma muito sutil ainda, quando você diz assim, olha essa aqui, ó, Deus, lá no quartinho, lá no seu quarto, no escondido do seu quarto, você diz, Deus, o Senhor esqueceu de mim, né? Você está dizendo assim, ó, Deus, o que eu estou vivendo é porque o Senhor não se preocupa mais comigo. A culpa da dor que eu estou vivendo é porque o Senhor não se preocupa mais comigo. E a gente vai com as nossas falas, as nossas frases. Então não tenho dúvida que tem pessoas aqui, que esta palavra é para você. Você orou, suas orações não foram respondidas quando você mais precisava. Ele não fez o que você pediu no momento em que você pediu. E por isso você sofreu uma decepção. Por isso você entrou numa crise espiritual, uma crise emocional, uma crise financeira. O negócio é com você que está aqui, hoje, aqui, nessa manhã com Deus. É com você que Deus está falando. Pare de olhar para aquilo que não deu certo e olhe para aquilo que eu posso fazer hoje. Tira os teus olhos. Sem perceber, amados, a gente faz essas acusações. A gente acaba acusando a Deus. Assim como Marta. A gente acaba olhando para o que não deu certo. E deixa de contemplar quantos milagres nós já vivemos da parte de Deus. É uma natureza humana. A gente deixa de olhar as coisas boas que Deus já fez, o sol que nasceu, a vida, o ar, o oxigênio que respiramos, o alimento na mesa. E a gente fica focado em um problema. Jesus, quando Ele chega em Betânia, Jesus não vem discutir de quem é a culpa. Você não vê Jesus discutindo com Marta. Ele não vem discutir de quem é a culpa. Jesus vem assumir toda a responsabilidade. Assim como Ele assumiu toda a nossa culpa. Ele assume a responsabilidade. Jesus não veio discutir culpa em Betânia. Jesus veio trazer ressurreição e vida para Betânia. Jesus não está aqui hoje falando com você por meio desta palavra para discutir culpas com você. De quem é a culpa? Se a sua é dele, é claro que dele não é. Mas Ele está dizendo para você, hoje eu vim para trazer vida. Hoje eu vim para trazer ressurreição. Verso 25, Ele diz, eu sou a ressurreição. Quando eu chego, a ressurreição chega.
Eu sou a vida. Quando eu chego, a vida chega. O Evangelho, queridos, não é sobre quem é culpado. O Evangelho é sobre redenção para um povo condenado pelos seus pecados. Já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Já estávamos mortos. Quanto mais você entende o Evangelho e de fato de quem era a verdadeira culpa, maior o seu amor por Jesus Cristo, que assumiu toda a culpa de todo o pecado, de toda a condenação, de toda a maldição, de toda a desgraça, de toda a tragédia. Ele assumiu tudo isso por mim e por você. Se tem algo maravilhoso, nobre, poderoso, que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez. Então, ao invés de ficar olhando para o que Ele não fez, para os atrasos, para as orações que não foram respondidas, olhe para a cruz de Cristo Jesus e veja o Filho de Deus pregado naquela cruz, derramando sangue inocente para pagar o preço do pecado que era meu e era teu. Ele assumiu a culpa. Evangelho não é sobre encontrar culpados. Foi você, 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 e acaba chegando em Deus. Então, já que é tudo crente, então foi Deus, porque como é que crente vive dessa forma? Na cruz Jesus levou toda a nossa culpa, junto com os nossos pecados, junto com a condenação, levou nossa vergonha, levou tudo sobre a cruz, amados. Mas ainda há pessoas que carregam culpas. Para você que ainda carrega a culpa, eu já disse isso aqui, vou repetir: qual é maior, o pecado ou a culpa? Qual é maior, o pecado ou a culpa? Pastor, não sei. Eu vou dizer para você, é óbvio que é o pecado, porque a tragédia da humanidade está no pecado da queda de Adão lá no Éden. Então o pecado é maior, a culpa é uma consequência do pecado. Agora escute-me, se Jesus já levou e já perdoou e já nos redimiu, já na cruz do Calvário, todo o pecado, por que você ainda carrega a culpa? Porque você ainda não entendeu a redenção, o preço da sua salvação. Marta pensava que Jesus havia chegado tarde, o Senhor está atrasado. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se o Senhor tivesse feito alguma coisa, eu não estaria assim, nossa família não estaria assim. Se o Senhor falou: não, Marta, eu cheguei. O problema é que queremos um Deus que resolva as nossas questões instantaneamente, né? Igual pipoca de micro-ondas, coloca lá, conta 30 segundos e pode tirar, que está pronto. É assim, nós somos essa geração das coisas imediatas, das coisas instantâneas. Tudo precisa ser resolvido na hora que eu quero, na hora que eu penso, do meu jeito. Se não for assim, Deus não está me ouvindo. Queremos um Deus que resolva as nossas questões hoje. Queremos um Deus que resolva os nossos problemas agora, mas não queremos o Deus que nos transforma no meio das questões e dos problemas que estamos vivendo e atravessando. Quem está entendendo, diz amém, por gentileza. Vamos encerrar. Hoje, Deus está chamando pessoas que querem ser transformadas aqui nesse altar. Pessoas que estão cansadas de viver culpando os outros, mas também cansadas de ser culpadas, porque talvez lá na sua família, não era você o azarão da turma, a ovelha negra, mas você sempre levou a culpa. Talvez você cresceu com esse sentimento dentro do seu coração, de alguém que foi subjugado pelos outros, e todos jogaram tudo em cima de você, e você carrega isso, e você vive de uma forma em que você não se sente livre, liberto nunca, amado jamais, amada jamais. Por quê?
porque sempre há um peso de um julgamento, de uma condenação, de algo que você não fez. Hoje Jesus está sarando, desejoso para sarar o teu coração, por isso Ele me traz aqui nesta manhã, para falar exatamente com você. Você que está cansado de viver preso ao passado, sem desfrutar o presente, porque tudo que você olha está voltado para as frustrações do passado. Se tivesse sido diferente, já foi, amados. O leite já derramou, agora é comprar outra vaca e deixar ela trazer o leitinho de volta, tirar o leite e cuidar para que o balde não caia de novo. Vocês estão entendendo? Não dá para viver uma vida preso nas coisas do passado, culpando. Se meu marido não tivesse vendido aquela casa, hoje nós teríamos a casa dos sonhos. A Márcia conta isso, que o pai dela trocou uma casa por um caminhão. Muitos fizeram isso, na intenção de querer trabalhar, mas depois o caminhão foi se desgastando e pouco tempo depois o caminhão virou em nada, e ficou sem casa e sem caminhão. Se não tiver uma esposa sábia do lado, vai fazer: você é o culpado de a gente estar pagando aluguel a vida inteira. Você é culpado das coisas não dar certo. Você não me ouve. Hoje Deus está querendo resolver essas questões, porque Ele está dizendo: eu estou aqui, filho meu, filha minha, eu cheguei para trazer ressurreição. Você que está cansado de esconder pecados atrás de justificativas, mas sabe como é, né? Eu sou assim porque meu pai era assim, meu avô era assim, meu pai adulterou, meu avô adulterou e eu também me tornei um adúltero. Eu não consigo me desvencilhar disso. Sabe, queridos, é uma transferência de culpas, de uma herança familiar. Deus quer quebrar isso hoje aqui nesta manhã. Cansado de máscaras, de fingir, de fingimentos, de que não está doendo. Então, chegou o dia de você assumir tudo isso diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso do teu perdão, eu preciso admitir os erros que cometi diante do Senhor e preciso, a partir de aqui, me tornar uma pessoa mais grata, não por aquilo que o Senhor deixou de fazer, mas sim por aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que Ele já fez. E hoje, se você abrir o seu coração, Ele pode ministrar um bálsamo novo, um óleo novo nessa ferida, e você sair daqui deixando de transferir culpas, adquirindo uma maturidade maior, melhor, sendo alguém mais sólido, mais firme, não deixando a sua visão se perder, ofuscada por problemas e situações, mas sempre olhando para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, não para o tamanho do problema, mas sim para a grandeza do seu Deus, olhando com o olhar da fé, porque a fé nada mais é do que uma certeza absoluta de que Deus pode resolver essa questão, assim como ressuscitou o Lázaro em nome de Jesus. Ele pode ressuscitar sonhos aqui hoje, projetos que foram engavetados, que morreram, sentimentos que já morreram, dentro da sua casa, dentro, mais do que dentro da casa, dentro do seu coração, sentimentos de alegria. Já não há mais a disposição da alegria, de se alegrar. Por quê? Porque nos tempos passados, então a culpa foi, tempo bom foi o passado, então a culpa foi que o tempo passou, então o culpado é o tempo. Amados, o tempo vai continuar passando, se você não viver na graça do Evangelho, da presença de Deus, de uma vida diária com Ele, nós vamos viver presos nas experiências do passado, mas Ele te chama para uma nova experiência hoje, em nome de Jesus. Foi na cruz, aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados
Chegou o dia, amados, chegou o dia. Nesta manhã, Deus te chama para assumir responsabilidades. Nesta manhã, Deus fala ao seu coração: pare de encontrar argumentos e buscar justificativas para suprir uma necessidade. Pare. Então somente se renda, se dobre, se curve e busque a Deus, porque Ele deseja mudar esses sentimentos do seu coração, te dar uma vida nova, uma vida de liberdade, não carregar mais o peso das culpas, de condenações, de palavras que foram proferidas, que atingiram o teu coração e feriram sua alma. Hoje Ele manda te dizer: chegou um tempo de ressurreição. Eu chego para trazer ressurreição. Eu não vim discutir sobre quem foi o culpado, se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi o seu esposo, se foi sua esposa. Eu não vim discutir isso, não. Eu vim trazer vida para o seu casamento. Eu vim ressuscitar aquilo que já morreu. Eu vim, olhe nesta manhã. Aleluia, Jesus. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. Tire os olhos daquilo que as pessoas não fizeram ou deixaram de fazer. Olhe para aquilo que foi feito, e tantas coisas boas aconteceram, tantos momentos bons aconteceram. Seja grato, porque Deus te trouxe aqui nesta manhã. Aleluia, Jesus. Coloque a mão no seu coração e permita fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, em um único versículo, tem poder para trazer cura profunda às nossas almas. A Tua palavra é o bálsamo que nós precisamos. A Tua presença é a cura da nossa alma que precisamos, Senhor. Senhor, nesta hora, sara esses corações feridos, pessoas que foram julgadas, que sofreram falsas acusações, que estão aqui nesta manhã, Senhor. Traz a libertação. Pessoas que viveram uma vida inteira julgando, culpando outras pessoas, transferindo culpas, e por isso não cresceram, não amadureceram, e viveram uma vida escondidos por detrás de um disfarce. Mas hoje o Senhor encontrou esses corações aqui. Então vem com o Teu óleo, vem com o Teu bálsamo, cura, abra os olhos espirituais, assim como o Senhor fez com Marta. Faz, Senhor. Queremos ver a Tua glória, queremos contemplar o milagre, queremos desfrutar da ressurreição e da vida. Queremos olhar em Teus olhos, conforme cantamos na canção no início desse culto, Senhor. Nos faça enxergar pelos olhos da fé. Desprenda o nosso olhar, Senhor, das coisas que não deram certo. Desprenda o nosso olhar e sara os nossos corações dos sentimentos, dos atrasos daquilo que atrasou, daquilo que não chegou na hora, daquilo que não veio no dia, da resposta que não veio, da solução que não aconteceu. Tira os nossos olhos dessas coisas, nos faça ver aquilo que o Senhor está fazendo agora. Pelos olhos da fé enxergamos o Lázaro saindo para fora. Pelos olhos da fé enxergamos um milagre extraordinário acontecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, antes de encerrar,